Olá, eu hoje venho-vos falar das leituras da segunda quinzena de dezembro. Olá a todos, eu hoje venho fazer o habitual vídeo de leituras da segunda quinzena, deste caso de dezembro. A primeira leitura então desta segunda quinzena foi o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Foi um livro de leitura conjunta e que serviu para as duas maratonas, a maratona de Fusão e a maratona Potterathon. Era um livro que eu não tinha grandes expectativas, também não tinha grande curiosidade em ler, e só li por causa mesmo das maratonas. Como toda a gente deve saber, é o guião de uma peça de teatro. E foi, em termos de ritmo, as coisas estão sempre a acontecer. Eu senti inicialmente alguma dificuldade porque temos alguns saltos temporais tão depressa. Temos uma cena, por exemplo, no comboio, como depois já estão na escola a fazer o teste do chapéu, acho que é assim, e depois já estão no final do ano letivo. Portanto, acontece tudo muito rápido. Eu senti alguma dificuldade, tive que voltar atrás para reler, porque não estava a perceber como é que as coisas estavam a avançar tão rapidamente. Mas depois, a partir de certa altura, começam a estabilizar e as coisas começam a ter já um ritmo mais aceitável. Então, o que é que a história? Conhecemos então o filho do meio do Harry Potter e da Ginny, que é o Albus, acho que é Albus, e com a sua prima, a Rosa, que é filha do Ron e da Hermione, e ainda o Scorpio Malfoy, que é o filho do Draco. E são assim as personagens, nomeadamente o Scorpio e o Alf. A história acaba por girar mais em torno deles. Foi interessante conhecer esta nova geração, apesar de ter sido um pouco superficial demais. Por exemplo, eu gostava de ter conhecido um pouco melhor a Rosa, como também os irmãos acabam por ser apenas levemente mencionados e não tanto ao pormenor, mas foi interessante. Foi também engraçado ver aquelas personagens que tínhamos conhecido com 17 anos e agora já adultos com os seus 40, a forma como as suas personalidades se foram desenvolvendo, se foram construindo. Foi interessante. Eu acabei por lhe dar 3 estrelas. Gostei, sim, mas senti falta. Eu sei que aquilo é uma peça de teatro, mas senti falta de ter uma história com mais sumo, mais desenvolvida, mais ambiente. Mas está interessante. Algo que eu gostei bastante era a forma como estão a ser descritas as cenas e que nos permitem visualizar as coisas, e fiquei com vontade de ver a peça ao vivo. Apesar de sentir, se calhar, não sei, tenho algumas dúvidas como é que, por exemplo, quando a magia, nomeadamente nas cenas que envolvem magia, como é que as coisas terão sido representadas em palco. Mas pronto, não foi mal, 3 estrelas. Depois li os Contos de Natal de Charles Dickens. Esta edição da Civilização tem 3 contos. O Conto de Natal, ou Cântico de Natal, que é o meu preferido, com o Scrooge. Foi uma releitura já pela 3ª ou 4ª vez. E eu adoro. Eu, quando estou a ler, e isso aconteceu também das outras vezes, quando estou a ler este conto, acabo por estar a visualizar o filme da Disney, aquele com o Tio Patinhas. Não consigo evitar. É um filme, eu gosto bastante. Eu não vi muitas adaptações, mas é a minha adaptação preferida, é o do Tio Patinhas. Também gosto bastante da dos Marretas, mas a do Patinhas a do Tio Patinhas é mesmo a minha preferida. E quando estou a ler, acabo por visualizar as cenas e as personagens como personagens da Disney. Podia-me dar para pior, podia, mas pronto. 5 estrelas ao Conto de Natal. Depois, o segundo conto são Os Carrilhões. Está relacionado com um homem e com os sinos de uma igreja. O homem é pobre, mas revê-se nos sinos e tenta ali
Faz-se um pouco o paralelismo da vida dele com a vida dos sinos. Ele também é um homem modesto, pobre, mas acaba por dar a mão a quem é mais pobre que ele. Foi um conto interessante. É um conto que, apesar do Dickens às vezes se dispersar um pouco, acaba por retratar muito as diferenças sociais entre as classes sociais. Eu julgo que esse conto dá-lhe 4 estrelas. E depois o terceiro conto deste livro, e o último, foi o Grilo da Lareira. Esse também foi uma releitura e, mais uma vez, é uma história que não me prende. Eu julgo que lhe dei 3 estrelas, sei esse. Eu não... É daqueles contos que eu já li também 3 vezes e eu não consigo perceber o objetivo do conto, não consigo perceber sequer a linha de narrativa, não me agrada. Mas a esta edição eu julgo que lhe dei no total 4 estrelas. Depois li o Miniaturista, também para a maratona, neste caso a maratona literária de Fusão, para a categoria, tal como viram no vídeo anterior, livro que já insistiram mais de 1000 vezes para ler, ou 100 vezes para ler. Era um livro que me tinha sido muito recomendado por algumas pessoas, nomeadamente a Elsa e a Elissa. A Issa também tinha gostado bastante. E eu tinha muitas expectativas. Já quando li a sinopse foi algo que me interessou. E eu pela sinopse associava assim a um clima muito tenso, a um clima assim muito misterioso. A capa também acho fabulosa, lindíssima. Mas eu achava mesmo que a história tinha assim, não sei, se calhar associei assim, e se calhar mal, mas associava assim o livro mais a um género do Rebecca, da Daphne, ou do O Indesejado, da Sarah Waters, acho eu. Mas assim um clima assim mais tenso, mais misterioso, algo que causasse assim, achasse um ligeiro arrepio. E misturado com a parte histórica, seria um livro que se passa alguns, se não estou errada, alguns entre o século XVII ou XIX, em Amsterdão. Portanto, eu estava à espera de sentir ali um pouco de mais registro histórico. Temos algumas nuances de Amsterdão desse tempo, mas em termos de história, eu julgo, lá está, que o livro não funcionou tão bem comigo, porque eu tinha mesmo muitas expectativas. Eu achava que eu ia adorar completamente o livro, que era um livro dentro daquilo que eu queria, que eu gostava. E comecei a ler e a história não me prendeu, a história não me agarrou. Uma jovencinha que acaba por casar com um mercador rico de Amsterdão, quase 20 anos mais velho que ela parte para Amsterdão. Ele dá-lhe uma réplica, como prenda de casamento, uma réplica em miniatura da casa onde vivem. Ela faz encomendas a um miniaturista e depois acaba por continuar a receber algumas peças. E eu não consegui perceber o sentido da coisa, o sentido da história. O mistério em torno do marido, também confesso que não foi algo que me surpreendeu. Já estava a desconfiar. Não sei, acho que foi mesmo eu ter expectativas muito elevadas. Eu julgo que alguém que pegue no livro sem estar a esperar nada dele consegue ter uma leitura muito melhor, muito prazerosa, do que estar à espera de algo que não correspondeu. Eu dei-lhe 3 estrelas, não foi uma leitura má, não. Eu gostei, mas não correspondeu de todo àquilo que eu esperava. Se calhar também não o li, se calhar com o espírito ou na altura certa, não sei. Acabou por me desiludir um pouco, mas não é um mau livro. Depois li um livro que tinha muita curiosidade, que foi uma prendinha de anos. Estou a falar de Não Digas Nada, de Mary Kubica. E eu gostei mesmo muito. Eu dei 4 estrelas. É a história do rapto de Mia, uma jovem que é filha de um suíço influente. E a história é-nos contada a 3 vozes. Pela mãe da Mia, acho que é If ou Eva, pelo detetive responsável do rapto e pelo o Colin, que é o raptor.
E a história é-nos contada por estes 3 pontos de vista diferentes e também em 2 tempos, a parte durante o rapto e depois do rapto. Portanto, a história em si vai andando para a frente e para trás e saltando entre estes narradores. Não achei confuso porque em cada capítulo temos indicação de quem está a falar e quando é que se passa. Temos, por exemplo, Calling e antes, e depois temos a If e depois. Portanto, nós conseguimos logo na introdução perceber quem fala e qual é que fala. Foi um livro que eu gostei bastante, eu dei-lhe 4 estrelas. Começa logo com o rapto, portanto não temos aqui a engonhar, a encher chouriços, e depois as coisas acabam por estabilizar um pouco, mas sem perder o interesse. Eu, tal como disse, eu estive sempre agarrada ao livro, não consegui largar. Achei muito interessante, achei particularmente interessante a caracterização das personagens, nomeadamente a parte psicológica do Colin e da Mia. Mesmo muito bom. Talvez por ter sido o primeiro livro que eu li da autora, eu tenha gostado bastante, mas foi mesmo uma boa leitura. 4 estrelas. Depois, outro livro que tinha muita curiosidade, tinha sido um livro que a Dora tinha falado muito bem, e eu estou a falar então de Justiça Cega, de Hugo Pena. Por onde é que eu hei de começar? Temos várias histórias, chamemos assim, várias linhas de ação. Temos o rapto de uma menina de 13 anos, a Joana. Temos também uma prostituta que marca encontros e que depois rouba os homens. E ainda há alguns crimes que vão acontecendo, corpos que vão aparecendo, e a polícia está então a investigar. E estas 3 investigações, chamemos assim, acabam por se cruzar. Eu ainda não escrevi a opinião, nem deste nem no livro que eu vou falar a seguir, mas eu estou tentada a dar-lhe apenas 2 estrelas. Eu achei interessante a parte como o autor pegou no caso da jovem da Joana, uma jovem de 13 anos, que foi raptada e que sofre abusos. Essa parte está bem feita, tem descrições que nos impressionam, que nos causam revolta. Mas depois achei que as coisas perderam um bocado aqui o rumo. Em termos de narração, a narração é feita pelo narrador omnipresente, acho que é assim que se diz, portanto é daqueles que, tipo espectador que está a narrar, narra tudo, sabe tudo, e acaba por dar um pouco conselhos e morais, e eu percebo que a intenção do autor tenha sido também um pouco o alerta dos perigos que os jovens têm em relação às redes sociais, à forma como se vestem, como se dão a conhecer aos outros, mas tanta vez e a forma como o tom que o autor usa, não sei, não me agradou particularmente. Achei mesmo que estava a fazer juízos morais. Não. Depois, a parte de linha de investigação, aquilo também acabou por não me fazer muito sentido. Eu não quero estar aqui a fazer spoilers, mas, por exemplo, a Joana é raptada, é levada para uma barraca e depois essa barraca, na investigação, nunca sequer chega a ser procurada, a polícia nem nunca tenta procurá-la, nem nunca tenta ir fazer o caminho para tentar descobrir e recolher provas. Não sei, depois os crimes, aquilo também... não sei, a forma como as coisas... Como o autor tentou interligar as coisas, para mim, não fez muito sentido. A parte da prostituta também... Quase que a investigação cai do céu. Não sei, é interessante, mas não me prendeu, não me agarrou. E acho que tem algumas falhas em termos de construção de histórias, em termos da forma como o autor tentou conduzir a investigação. Tal como disse o início, em termos de rapto,
funciona bem, prende-nos, mas depois acaba por perder e eu acho que lhe vou dar apenas 2 estrelas. Depois, a última leitura foi uma leitura rápida, aliás, como quase todas as outras, mas este é um livro um pouco mais pequeno. Estou a falar de Mrs. McCheaney Está Morta, de Agatha Christie. Tal como o próprio nome indica, é um assassino, foi o assassino da Mrs. McCheaney, e quando o livro inicia, já está morta. Foi um homem condenado e está prestes a ser enforcado, e então o inspetor da polícia responsável pelo caso, começa a suspeitar que o culpado afinal se calhar não é culpado e contacta o Poirot para ir investigar. E então o Poirot desloca-se à localidade para tentar descobrir se o indivíduo é ou não culpado e se não é, quem é o verdadeiro culpado. É um livro da Agatha Christie e este é um livro típico da Agatha Christie. Não é como o último que eu tinha lido, que tinha sido Os Quatro Grandes e que tinha sido uma valente dissolução. Este não, acompanhamos o Poirot com as suas células cinzentas a falar com os personagens e a tentar passar-nos as pistas. Eu confesso que nunca acerto e gostei bastante. O final surpreendeu-me bastante. Não era de todo a personagem que eu tinha em mente, que seria o culpado ou a culpada. 4 estrelas. E mais um livro da Agatha Christie que eu gostei bastante. E pronto, foram estas as minhas leituras. Foram 6 leituras em 15 dias. Foram muitas, Eu confesso que não estava à espera de ler tanto nesta segunda quincena, porque é uma quincena, por norma, como se mete o Natal e o Ano Novo e a preparação da comidinha, acabo por não ler tanto, mas mesmo assim li bastante. E pronto, eu vou ficar por aqui. Eu não sei se leram algum, se não leram, o que é que acharam. Se têm curiosidade, digam-me aqui em baixo. Eu sei que provavelmente o Miniaturista e o Não Digas Nada, acho que já há mais pessoas, pelo que eu sei, que já leram e que podem ter uma opinião diferente. Nós temos trocado, às vezes, algumas impressões. Portanto, contem-me tudo aqui em baixo. E pronto, por hoje é tudo. Um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!